Fala Trekkers, tudo bem? Hoje vamos ter mais um vídeo da série Tudo sobre os personagens de Star Trek. E agora com tudo sobre o Comandante Data. Então, sem mais enrolação, bora lá! Data foi construído no planeta Omicron Theta por volta de 2336. Ele foi o quinto dos 6 androides conhecidos projetados pelo Dr. Numin Sung. O anterior, Lore, havia sido desativado por causa de protestos da esposa de Sung, Juliana Taylor. Sung afirmou que construiu Data para aperfeiçoar o design de seus androides e que quando Data foi aperfeiçoado, aplicou suas melhorias em Lore. Juliana passou a ver Data como seu filho, mas sempre temeu que ele falhasse como seus irmãos anteriores ou se tornasse perigoso como Lore e teria que desmontá-lo. Em sua existência mais antiga, Data era muito parecido com um bebê, lutando com o controle motor e a entrada sensorial. Com o tempo, Data aprendeu sobre si mesmo e seu mundo, e a sua programação foi refinada pelo Dr. Sung, que tentou eliminar certos comportamentos indesejáveis. Os problemas incluíam desrespeito pelas sutilezas sociais, cortesias como por favor e obrigado, e a falta de apreço pelas roupas. Data não via necessidade, pois não sofria com os elementos. Em relação à última questão, o Dr. Numin Sung teve que escrever uma subrotina de modestia, porque os colonos se opuseram a um androide anatomicamente preciso, andando despido. Eventualmente, Sung decidiu adicionar em Data os registros e diários dos colonos, ao mesmo tempo em que apagava sua memória de sua existência anterior. Infelizmente, enquanto Data ainda estava desativado, uma misteriosa entidade cristalina atacou a colônia. Os temores de Juliana de que Data fosse outro fracasso a motivaram a mentir para o marido quando eles fugiram, obrigando a deixar Data para trás, inativo. Data foi encontrado e reativado no próprio planeta Omicron Theta pela USS Tripoli em dia 2 de fevereiro de 2338, depois que a entidade cristalina destruiu toda a colônia do planeta. Nas primeiras semanas após a reativação de Data, e sem a presença inicial de Numin e Juliana Sung, Data alegou que não tinha ninguém para guiá-lo enquanto sua rede neural estava se desenvolvendo e alcançando sensibilidade. Nesse processo, caminhos mais complexos substituíram os mais simples. À medida que a integração dessas vias se tornou cada vez mais difícil, a probabilidade de falha em cascata aumentou. Como consequência, Data pensou em se desligar e começar tudo de novo. Ele finalmente considerou a situação um desafio e continuou. Mais tarde, ele expressou a LaForge que, em essência, considerava o suicídio um momento difícil de sua juventude. Sua conexão com a Frota Estelar resultou em sua escolha para entrar na Academia da Frota. Ao solicitar a admissão na Academia, Data encontrou alguma resistência de Bruce Maddox, que, desejando a oportunidade de aproveitar seus interesses de pesquisa cibernética, tornou-se, como Data disse, o único membro da avaliação do comitê para se opor à entrada de Data, alegando que ele não era um ser senciente. Por fim, Data foi admitido na academia em 2341 e passou 4 anos lá. Enquanto estava na academia, Data realizou treinamento avançado na operação de naves espaciais auxiliares, onde recebeu uma nota alta. Antes de 2364, Data havia sido citado em vários textos biomecânicos. Durante seu tempo na Academia da Frota, Data foi extremamente bem escolar, mas sua falta de compreensão muitas vezes criava obstáculos sociais para ele. Ele foi vítima de várias pegadinhas e teve dificuldade com reuniões sociais. No entanto, em 2345, Data se graduou com honras em exobiologia e a mecânica de probabilidade. Uma das primeiras atribuições de Data depois de se formar na Academia da Frota foi a bordo da USS Trieste. Ele passou 3 anos como alferes e 12 como tenente, antes de ser promovido a tenente-comandante em 2360. Em 2364, ele foi designado para a USS Enterprise D como terceiro em comando.
Em 2365, ele ganhou a decoração de comando da Frota Estelar por bravura, a Medalha de Honra com grupos, Legião de Honra e a Cruz Estelar. Estes foram considerados por Ezra Crusher como alguns dos maiores prêmios da Frota Estelar. No início de 2368, Data havia encontrado 1754 raças não humanas durante seu mandato com a Frota Estelar. Data serviu como oficial de operações a bordo da USS Enterprise D, de 2364 até a destruição da nave em 2371. Como ele não precisava dormir, ele rotineiramente ficava de vigia na ponte. Seus aposentos estavam localizados no Deck 2. Ele frequentemente participava de missões fora realizadas pela tripulação, conforme indicado pelo procedimento padrão para o segundo oficial de uma nave estelar da Federação. Após Tolian Sora sequestrar LaForge, Data, com a ajuda de Picard, conseguiram descobrir para onde Sora estava indo e por quê. Ao chegar ao planeta Viridian 3, onde Sora planejava explodir o Sol do sistema com um míssil de trilítio para que ele pudesse entrar de novo no Nexus, Data conseguiu sentir alívio quando Geordi foi devolvido à Enterprise ileso. Data continuou a trabalhar para controlar suas emoções durante a missão, pois estava com o chip de emoções. Então, a batalha da Enterprise com as Irmãs Duras começou, e a Enterprise conseguiu destruí-las. Mas a nave foi seriamente danificada, e após a separação e a explosão do reator, a seção disco foi jogada na superfície. Após isso, Data foi transferido para a nova USS Enterprise E em 2372, junto com a maioria da tripulação sênior da Enterprise D. Em 2373, a Enterprise participou da Batalha do Setor 001 contra as ordens da Frota Estelar. Graças à intervenção da nave, o cubo Borg foi destruído, mas não antes de lançar uma esfera que gerou um vórtice temporal e viajou no tempo até o ano de 2063. A Enterprise perseguiu e destruiu a esfera com torpedos quânticos, impedindo sua missão de impedir o primeiro voo de Zefram Crock a bordo da nave Fênix. Junto com o Capitão Picard e a Dra. Crusher, Data desceu à superfície para inspecionar qualquer dano à Fênix. Ao suspeitar da presença dos Borgs a bordo da Enterprise, Picard e Data foram transportados de volta para a nave. Enquanto lutavam contra os Borgs perto da engenharia principal, Data foi capturado e levado perante a Rainha Borg. Em vez de tentar assimilar Data, ela embarcou em um processo de transformá-lo para torná-lo mais humano, anexando pele humana em seu esqueleto androide. Quando parecia impossível deter os Borgs por mais tempo, Picard foi persuadido por Lily Sloane a iniciar a autodestruição da Enterprise e ordenou que todos os tripulantes restantes evacuassem a nave. No entanto, Picard foi para a engenharia para encontrar Data e forçar a rainha, a quem ele havia encontrado vários anos antes, quando ainda era Locutus, para libertar Data. Picard até declarou que estava preparado para ocupar o lugar de Data ao lado da rainha e tornar-se igual a ela. No entanto, Data afirmou que não queria ir, mesmo depois que a rainha o mandou embora. Data então cancelou a sequência de autodestruição e restaurou o controle do computador, mesmo quando Picard implorou para que não o fizesse. O androide deu uma rápida olhada para seu comandante, antes de passar por ele como se não fosse nada. Assim, a rainha ordenou a assimilação de Picard, mas não antes de testemunhar a destruição da Fênix pelo próprio Data. No entanto, sua assimilação tinha sido uma estratagema e os torpedos quânticos disparados por Data erraram a Fênix. E logo depois disso, Data rompeu um tanque de refrigeração de plasma que dissolveria o material orgânico em contato. Picard conseguiu escapar, mas a rainha, ou pelo menos aquela versão dela, foi morta, puxada para o plasma por Data enquanto ela tentava derrubar Picard com ela. Ajudando Data a se levantar, Picard perguntou a ele se ele já se sentiu tentado a ajudar a causa dos Borgs. Data respondeu que, por 0,68 segundos, sim. Ele acrescentou que para um androide isso é quase uma eternidade. Em 2375, enquanto designado para uma operação às cegas no planeta Baku,
Data descobriu uma holonave camuflada submersa em um lago no Baku. A nave pretendia ser um meio de realocar o povo Baku de seu planeta natal sem seu conhecimento, abrindo caminho para a mineração da radiação metafásica dos anéis do planeta. Após a descoberta da nave camuflada, Data foi alvejado por uma arma sonar. O ataque resultou em pequenos danos físicos em seu pescoço e alguns de seus engramas de memória, fazendo com que o sistema de perda de memória de Data fosse ativado. As subrotinas éticas e morais de Data se impuseram sobre todas as suas funções básicas. Efetivamente, Data havia entrado em um modo de autopreservação, no qual tudo que ele conhecia era certo e errado, antes de ser finalmente subjugado pelo Capitão Jean-Luc Picard e pelo Tenente Comandante Worf. A tripulação da Enterprise foi capaz de entender o que havia acontecido e encenou uma insurreição contra a parceria da Federação Sonar. Data se juntou a alguns de seus companheiros de tripulação enquanto defendiam os Bakus na superfície das tentativas agressivas de sequestro dos Sonars. Mais tarde, Data atacou a nave Capitânia Sonar com uma nave batedora, disparando rajadas de táquel na grade de escudo, e forçando a nave a gerar harmônicos de escudo. Isso permitiu o transporte da tripulação da nave Sonar de sua ponte para a holonave camuflada. Então, a Enterprise voltou a tempo de desativar a nave Capitânia e transportar Picard para fora do coletor Sonar antes que ela explodisse. Em 2379, a caminho de Betazed para a segunda fase de casamento do Riker com a conselheira Troi, a Enterprise descobriu o B4, um dos 3 protótipos de androides do Dr. Sung, que Data havia apreendido anos antes. Fisicamente idêntico a ele, mas com um cérebro prositônico menos sofisticado, tentando ajudá-lo a se tornar mais humano, Data copiou suas próprias memórias na rede positrônica do B4. Após isso, a Enterprise foi enviada para Romulus, onde o novo pretor, Shinzon, havia chegado ao poder. As boas intenções autoafirmadas de Shinzon, no entanto, logo foram consideradas falsas. Na realidade, Shinzon foi descoberto como um clone do Capitão Picard, e devido à degeneração genética, ele precisava do sangue de Picard para restaurar sua vida. Depois que a Scimitar quase destruiu a Enterprise, Shinzon planejou eliminar a tripulação com sua radiação Talaron, antes de virá-la para a Terra. Embora Picard tenha conseguido derrotar Shinzon em combate corpo a corpo, ele ficou preso a bordo da Scimitar devido aos danos do transporte da Enterprise. Sem outra opção, Data optou por pular fisicamente no vácuo do espaço, através de uma brecha no casco da seção dianteira da Enterprise, e forçar seu caminho a bordo da Scimitar do lado de fora. Seguindo para a ponte, Data utilizou um protótipo de unidade de transporte de emergência escondido em seu antebraço, para devolver a Picard à Enterprise. Com a arma de radiação Talaron a segundos de disparar, Data usou seu phaser para destruí-la, o que resultou na destruição completa da Scimitar e do próprio Data. Enquanto a tripulação da Enterprise lamentava a perda de Data, o Capitão Picard tentou explicar a singularidade de Data para B4, embora para o desâmino do Capitão o androide não entendeu. No entanto, B4 logo começou a cantar baixinho a mesma música que Data havia cantado anteriormente, a Blue Skies, no casamento de Riker. Embora Data tivesse partido, talvez suas memórias continuassem vivas. Apesar do melhor esforço do androide, as tentativas de Data de copiar suas próprias memórias para a rede positrônica de B4 falharam, e como resultado, a maior parte da rede positrônica de Data foi perdida. O B4 foi finalmente desmontado e preservado na divisão de pesquisa sintética avançada do Instituto Daystrom. Apesar da destruição da forma física de Data, as memórias que ele carregou no B4 antes de sua morte, bem como um único neurônio, foram usados por Bruce Maddox e reconstruídas por Altan Sung, o filho biológico de seu criador e irmão, para permitir que a consciência de Data continuasse a existir em uma simulação quântica massivamente complexa. Em 2399, Data encontrou a consciência de Jean-Luc Picard enquanto suas memórias estavam sendo carregadas para o Golem de Sung. Os dois tiveram uma discussão na qual Data confirmou que não se arrependia de ter se sacrificado por Picard.
e que ele estava ciente do amor e carinho que Picard tinha por ele. Enquanto Picard se preparava para deixar a simulação, Data fez um último pedido a seu velho amigo, que Picard encerrasse sua consciência. Ele explicou a Picard que a natureza finita da vida humana ajudou-lhe a definir significado. Assim que Picard deixou a simulação, ele atendeu ao pedido de Data. Ao desativar a simulação, Picard postulou que apesar da violência, a corrupção e a ignorância deliberada da humanidade, Data ainda era capaz de ver bondade, curiosidade e a grandeza de espíritos possuídos pela raça humana, motivando seu desejo de fazer parte da família humana. Depois que a proibição de sintéticos foi suspensa, Altensung começou a construção de um novo Golem que serviria como uma totalidade combinando partes de B4, Lore, Lau e uma grande quantidade de data em um único ser singular. Embora tudo que Data copiou para o B4 não pudesse ser recuperado anteriormente, o levantamento da proibição deu a Sung a chance de trabalhar mais nisso e finalmente extrair os dados do B4 adequadamente. Sung deu ao novo Golem uma aparência mais velha, baseada em um Sung envelhecido, na esperança de refletir a sabedoria da idade. No entanto, ele morreu antes que pudesse concluir o projeto, e seu trabalho foi apreendido pela Seção 31 e armazenado na estação Daystrom. A integração das personalidades não foi bem sucedida, e enquanto B4 e Sung estavam adormecidos, Data e Lore estavam em desacordo dentro do Golem. A partição que separa Data e Lore foi posteriormente rebaixada, e apesar de Lore parecer triunfar, ao tomar as memórias de Data, Lore efetivamente se tornou o próprio Data, permitindo que Data substituísse o Lore permanentemente, integrando elementos de personalidade de Lore em si mesmo. Como parte da integração bem-sucedida, os maneirismos de Data tornaram-se mais humanos do que tinha anteriormente. Por exemplo, Data começou a usar contrações em seu discurso e observou que ele podia realmente sentir emoção. Com a ameaça renovada dos Borgs, Data retomou seu antigo posto a bordo da reconstruída USS Enterprise D para salvar a Federação, tendo um excelente papel na batalha contra o Cubo Borg. Então é isso, Treks. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e compartilhe o vídeo para os seus amigos, fãs de Star Trek. Tem aqui o último vídeo que eu postei e a playlist dessa série de tudo sobre os personagens. Clique qualquer um deles aí para você continuar assistindo. Valeu e vida longa e próspera.